Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 21 de Ciências. Aula 21 de Ciências. Então, hoje nós iremos estudar os protozoários, vírus, doenças não transmissíveis e transmissíveis, prevenção de doenças e vacinas. Olá, turma do quarto ano. Em nossa última aula de ciências, conhecemos um pouco sobre as bactérias e fungos, que nem todos causam doenças e que alguns são muito importantes para a nossa saúde, para a produção de alimentos, enfim, para a nossa vida. Hoje vamos falar um pouco sobre outros organismos, os protozoários e vírus. Primeiramente, nós iremos estudar os protozoários. Os protozoários são seres vivos compostos por uma única célula e, em sua grande maioria, apresentam vida livre, sendo encontrados em diferentes ambientes, como em rios, nos solos úmidos, na matéria orgânica em decomposição. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. Além de servir de alimento para alguns animais, alguns protozoários habitam parte do seu sistema digestório, auxiliando na digestão de celulose, como nós iremos verificar agora com o exemplo do cupim, que ele também tem um protozoário que auxilia na digestão. O cupim, à esquerda, pode atingir 14 milímetros de comprimento. À direita, o protozoário Triconinfa colaris, esse daqui, ilustração aumentada, que no intestino do cupim ingere as partículas de madeira e, por meio de enzimas, converte a celulose em carboidratos solúveis facilmente digeridos pelo inseto. Entre outras doenças humanas causadas por protozoários, podemos citar a amebíase, a tricomoníase, toxoplasmose, leishmaniose, doenças de Chagas e malária. Você já ouviu ou conhece alguém que teve uma delas? Então, agora vocês irão verificar com algum conhecido, familiar, vizinho, alguém que já teve alguma dessas doenças e irá preencher neste espaço. Se sim, vocês citam qual foi a doença. Doença de Chagas. Era 1907 e um jovem médico chega a uma pequena cidade mineira. Seu nome, Carlos Chagas. Sua missão, combater a malária, doença que está impedindo operários de construírem uma estrada de ferro na região. Ele nem imaginava, mas nesse lugar faria 3 descobertas importantes. Descreveria uma nova doença, a forma como ela é transmitida e, para completar, o parasita que a causa. A doença de Chagas é uma moléstia que afeta órgãos como o coração. Descoberta pelo médico brasileiro em abril de 1909, ela é causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelas fezes de um inseto chamado barbeiro, quando ele suga o sangue das pessoas. Até a chegada de Carlos Chagas a Minas Gerais, ninguém sabia que esse protozoário existia e nem que ele era transmitido desta forma. Palmas, então, para o jovem doutor Chagas, que descobriu tudo isso sozinho. Não deve apenas palmas, mas sim os parabéns, porque foi ele que descobriu essa doença muito séria e que afetava muitas pessoas nesta época. E com isso ele conseguiu também descobrir a forma como era transmitida. Então, aqui do lado, vocês podem observar que nós temos o transmissor, que é o barbeiro. Aqui, ele vive nessas moradias, porque principalmente antigamente as moradias eram feitas de barro ou de madeira. Então, eles ficavam escondidos nesse tipo de residência. Então, a hora que a pessoa ia dormir, ele picava, sugava o sangue e ele depositava suas fezes. Então, quando a pessoa
coçava o machucado, esses protozoários entravam para dentro do organismo e aonde afetava os órgãos. Então, a partir desta descoberta, conseguiu detectar qual era o protozoário que transmitia e assim conseguir combater essa doença que até então ninguém sabia que existia. Então, aqui nós temos alguns fatos importantes sobre a doença de Chagas, que é o mal de Chagas. Então, ela é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Então, aqui vocês têm a figura dele. Então, aqui vocês têm os sintomas que são órgãos grandes, são mega coração, mega colo, doenças cardíacas. Aí aqui nós temos partes do corpo onde o parasita é encontrado, que é o sangue, o coração. Aqui nós temos os hospedeiros. Nós temos o tatu também, que pode hospedar esse tipo de protozoário, como o homem, que é o barbeiro. Então, aqui nós temos o hospedeiro definitivo e o intermediário, que é o barbeiro. E não apenas o homem como tatu, como vários outros mamíferos também pode servir de hospedeiro definitivo para este protozoário. Aqui nós temos a transmissão, que é através das fezes do bicho barbeiro no local da picada. Transfusões de sangue também pode ocorrer esse contágio. Via congênita, através do leite materno, suco de frutas, raramente. Muitas vezes, quando a mãe está amamentando que ela tem essa doença, pede-se para não efetuar a amamentação, justamente que pode haver essa transmissão através do leite. Prevenção, que é a profilaxia, evitar combater o barbeiro, vetor, melhorar as moradias. Teste sorológico do sangue usado em transfusões de sangue. Mães doentes não devem amamentar. E aqui nós temos que após sugar o sangue, o barbeiro defecta no local da picada. O Trypanosoma cruzi das fezes do barbeiro penetra no sangue. Trypanosoma cruzi invade as células musculares e se reproduz. Então, aqui vocês estão observando essa reprodução. Trypanosoma cruzi retorna ao sangue e pode ser sugado por um barbeiro. Então, aqui nós temos em vermelho essa parte aqui, que é o barbeiro, e essa parte azul do homem. Então, aqui nós temos alguns fatos importantes sobre o mal de Chagas ou doença de Chagas. Vírus. Algumas infecções, como a gripe, a dengue, o sarampo, a AIDS e a Covid-19, são causadas por vírus. Os vírus do latim veneno ou toxina são parasitas obrigatórios dos seres vivos. Isso porque eles não conseguem multiplicar seu material genético se não estiverem dentro de um organismo. Não são considerados seres vivos por não realizarem funções vitais características dos seres viventes e nem terem células e nem organização celular. São chamados de acelular. Então, para que um vírus consiga se multiplicar, ele precisa estar dentro de um organismo, porque ele não é considerado um ser vivo. Então, ele utiliza as funções vitais de outros seres vivos para se multiplicar. Mas e a gripe? Vocês sabem como ela é transmitida? A gripe é transmitida pelo vírus influenza. Mas como você sabe como ela pode ser transmitida? Agora vocês viram pensar um pouquinho como é que a gripe pode ser transmitida e descrever nestas linhas essa forma de transmissão. HN1, a rota de contágio. Então, a influenza A é um dos 3 tipos de influenza. Então, nós temos mais outros 2 tipos, o tipo B e o tipo C. Então, são genes envoltos por uma cápsula e membrana líptica que carrega a célula, como está representada aqui nesta imagem. Então, aqui está a pessoa que está com o vírus. Então, há toda uma reação do organismo para que
se produza o espirro, e é através desse espirro que saem essas partículas contaminadas. Cerca de aproximadamente 3.000 gotas são liberadas a cada espirro, e essas gotas podem permanecer no ar por 40 minutos, onde um organismo são acaba ingerindo essas partículas contaminadas através da respiração e contaminando todo o seu corpo com o vírus da influenza. A gripe, nós temos dois tipos de contaminação: a contaminação direta e a contaminação indireta. Na contaminação direta, você já recebe essas partículas contaminadas direto da pessoa. A contaminação indireta, a pessoa que está contaminada, não havendo os devidos cuidados, acabam contaminando ambientes, como maçanetas de portas, paredes, outros objetos que ela tocar, que vamos supor, ela coloca a mão sobre o nariz, ao espirrar e a mão contaminada, ela acaba tocando nesses objetos, e a pessoa que está sã acaba tocando e levando essa mão ao nariz, à boca, aos olhos, onde é contaminada. Então, a gripe pode ser transmitida de duas formas. Uma pessoa contaminada pode passar o vírus diretamente para uma pessoa não infectada, que foi o caso do slide anterior, que a professora mostrou através do espirro, ou uma pessoa não infectada pode tocar em uma superfície que foi contaminada por uma pessoa infectada, adquirindo o vírus. Então, aqui nós temos o símbolo da vacinação, que nós temos uma vacina específica para gripe, para influenza, que deve ser tomada todo ano na época da campanha. Já nesse outro cartaz, são algumas formas de prevenção contra a nova gripe ou a gripe, e também que serve agora também para essa pandemia que ocorreu desde 2020 e está ainda em 2021, alguns cuidados que nós devemos ter, como evitar aglomeração de pessoas, principalmente em ambientes fechados, abrir a janela deixando o ar entrar em casa, no trabalho, no ônibus, lavar frequentemente as mãos, ao tossir cobrir o nariz, a boca com um lenço, principalmente descartável, porque se vocês utilizarem aquele lenço de pano, também não vai resolver, porque vocês irão transferir o vírus para o pano e ainda vai ficar ali. Se tiver sintomas de gripe, principalmente uma febre acima de 38 graus, tosse, dor na garganta, use máscara. Mas agora a recomendação dos órgãos de saúde é para estar usando máscara diretamente devido a esse novo vírus que ainda está circulando. Não compartilhar copos, talheres, toalhas, objetos pessoais, principalmente a máscara. Evitar tocar seus olhos, nariz, boca, sem antes lavar as mãos. Não use o medicamento sem a orientação médica. E sempre que vocês estiverem com sintomas, procure o médico. Se caso vocês não dispor de água e sabão, utilizem o álcool em gel para higienização das mãos. Então, são todos esses cuidados que nós devemos ter no nosso dia a dia para evitar o contágio, tanto com a influenza como outro tipo de vírus que esteja circulando em um ambiente. As doenças transmissíveis. Apesar de tomarmos alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. Algumas dessas doenças são transmissíveis e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, vermes, entre outros. Elas podem ser adquiridas de diferentes maneiras. Então, nós temos a transmissão direta, uma pessoa sadia adquire a doença pelo contato direto com a pessoa doente, ou com secreções contaminadas do doente, como coriza ou saliva,
Por isso é importante sempre cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. E nós temos também a transmissão indireta. Uma pessoa sadia adquirir a doença por meio de objetos, água, solo e outros animais contaminados. Assim, é importante andar calçado, lavar as mãos antes das refeições e os alimentos antes de ingeri-los. Então, aqui nós temos dois tipos de transmissão, a direta e a indireta, e sempre devemos manter todos os cuidados, porque nós podemos estar passando essas doenças ou mesmo recebendo elas de forma direta ou através do toque, onde nós encontramos, colocamos a mão em um objeto contaminado. Por isso que é sempre importante estar lavando as mãos. Além disso, para prevenir as doenças transmissíveis, é importante beber água filtrada, evitar permanecer em locais fechados, cortar as unhas e manter a vacinação sempre atualizada. Então, esses, junto com outros cuidados que nós devemos ter, nos previne de receber a transmissão dessas doenças. Mas você sabe por que as vacinas são importantes? Lembra quais já tomou? Então, aqui vocês irão descrever a importância da vacinação, principalmente dela estar em dia, ter tomado corretamente, na época correta, essas vacinas. E você, se lembra de quais vacinas já tomou? Então, descreva aqui tanto a importância como quais vacinas vocês já tomaram. Vacinas são importantes? Como surgiram? Faz mais de 200 anos que a primeira vacina apareceu no mundo. Ela surgiu na Inglaterra no ano de 1796. Foi criada para combater a varíola, uma doença que provoca pequenas feridas por todo o corpo, além de febre alta e fraqueza. Assim como a Covid-19, a varíola era transmitida pelo ar, por meio das gotinhas de saliva que a pessoa doente liberava toda vez que tossia, falava ou espirrava. Outra semelhança é que a doença também se espalhava muito rápido. Levou milhões de pessoas à morte e não existia remédio nem cura. Então, como a varíola, como o Covid-19, que nós estamos vivendo neste momento na nossa sociedade, nós vimos que é uma doença transmissível que pode ser transmitida muito rapidamente de uma pessoa para outra, uma pessoa pode transmitir ela para várias outras pessoas. Ela é também transmitida pelo ar, através dessas gotinhas de saliva contaminada, e que até alguns meses atrás não tinha nenhum medicamento que pudesse combatê-la. Então, era apenas os cuidados pessoais. Hoje nós já temos a vacina, então são várias vacinas que combatem o Covid, tanto como a varíola, evitando assim um maior número de mortes desde que foram descobertas. A guerra parecia perdida, até que o médico rural inglês Eduardo Jenner decidiu promover a experiência mais ousada da história, tanto que hoje provavelmente seria proibido. Jenner havia observado que as mulheres ordenhadoras contaminadas com a benigna varíola das vacas não sofriam a varíola humana, que enchia as ruas de cadáveres. Num dia de 1796, colheu o líquido das espinhas de uma dessas mulheres, Sarah Neumanns, e o inoculou em um menino de 8 anos, James Phillips. 6 semanas depois, o médico introduziu a transpiração de um doente de varíola no braço do menino, e o garoto, em vez de morrer, sobreviveu. Jenner acabava de inventar a imunização, um ato que atualmente salva 9 milhões de vidas por ano, segundo a Unicef,
órgão da ONU para a Infância. Foi por isso que o composto usado para imunizar as pessoas da varíola passou a ser chamado de vaccinia, termo que vem do latim vaccinae, por ter sua origem no material que veio da vaca. Essa importante descoberta veio salvar milhões de vidas e ainda salva com a vacinação contra a varíola. A vacina é uma importante forma de imunização ativa, quando o próprio corpo produz os anticorpos, e baseia-se na introdução do agente causador da doença, atenuado ou inativo, ou substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa, de modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Por causa da produção de anticorpos e células de memória, a vacina garante que, quando o agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ela já esteja preparada para responder de maneira rápida antes mesmo do surgimento dos sintomas da doença. A vacina portanto, uma importante forma de prevenção contra doenças. Então, não deixe de se vacinar. Verifique sempre com a mamãe ou com o papai se a sua carteira de vacinação está em dia. Doenças não transmissíveis. Então, nós já vimos da gripe, que é uma doença transmissível, e agora as doenças não transmissíveis. Você conhece alguma doença que não é transmitida? Qual? Qual doença que nós podemos ter e que não é passada de uma pessoa para outra? As doenças não transmissíveis podem causar por diferentes fatores, muitos dos quais não podemos evitar ou controlar. No entanto, manter hábitos saudáveis pode evitar algumas delas. A asma é uma doença causada pela dificuldade de respiração. E por isso, os pacientes precisam usar medicamentos que amenizam os sintomas. Ela não é transmitida de uma pessoa para outra, nem pelo contato com secreções e objetos contaminados. A diabetes é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de açúcar no sangue. Hábitos como a prática de atividades físicas associadas a uma alimentação saudável auxiliam na prevenção dessa e de outras doenças não transmissíveis. Então, aqui, nossa apostila trouxe duas doenças não transmissíveis, que é a asma e a diabetes, que elas são controladas através de alguns medicamentos e de uma alimentação saudável, exercício físico. Nós também temos que ficar atentos a essas doenças, por elas não serem transmissíveis, mesmo assim, elas existem e são de grande risco para a nossa saúde. Agora é sua vez. Qual o agente transmissor da doença de Chagas? É o mosquito Aedes aegypti? Então, vocês coloquem aqui o X se vocês acharem que é. É o barbeiro? Coloquem o X aqui se vocês acharem que é o barbeiro. Nós já vimos isso nos slides anteriores. Exercício 2. Assinale as alternativas corretas sobre os vírus. Observe que o exercício trouxe as alternativas. Então, aqui vocês terão que fazer a leitura de todas as alternativas e vocês irão assinalar mais do que uma alternativa. Combinado? Exercício 3. Escreva 3 hábitos importantes para prevenir a contaminação por doenças transmissíveis, é aquela que passa de uma pessoa para outra. Então, a professora vai escrever um primeiro, manter as mãos sempre limpas, então lave sempre as mãos com água e sabão. Na falta da água e sabão, utilize o álcool em gel. E vocês irão descrever 2 outros hábitos importantes para prevenir essa contaminação. Exercício 4. A dengue é uma doença que é transmitida para as pessoas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Qual é a forma de transmissão da dengue? Ela é direta ou ela é indireta?
Aí vocês irão justificar a resposta. E B, como prevenir a transmissão da dengue? Se necessário, pesquise. Então, aqui vocês irão fazer uma pesquisa, se caso vocês não souber esses cuidados para prevenir essa transmissão, para evitar o criadouro do mosquito Aedes aegypti. A professora já deu uma dica. Então, descrevam aqui alguns desses cuidados. Exercício 5. Observe o cartaz e responda. Sarampo. Então, aqui vocês têm os sintomas. Febre alta, tosse, secreções no nariz, olhos vermelhos e lacrimejando, pequenos pontos brancos dentro da boca, erupções cutâneas. Então, a grande prevenção é a vacina. Então, vocês têm que olhar a carteirinha de vacinação se realmente vocês tomaram a vacina contra o sarampo, porque ela não foi erradicada. Se houver outro surto e vocês estão sem a vacina, vocês podem acabar contraindo essa doença. Então, vamos às questões. A. Alguém de sua família ou algum conhecido já teve sarampo? Como foram os sintomas? Então, aqui vocês irão colocar sim, não e quais foram esses sintomas. Que tipo de organismo causa o sarampo? Será que é uma bactéria? É um protozoário ou é um vírus? E C, qual a principal atitude dos adultos para prevenir essa doença? Então, aqui vocês irão fazer as devidas anotações. Chegou a hora da nossa tarefa para fazer em casa. Então, aqui trouxe a importância da vacinação. Vacinas são seguras. As vacinas do calendário oficial passaram por um rigoroso processo de avaliação antes da aprovação para o uso. A saúde das suas crianças está em suas mãos. As vacinas salvam vidas, elas protegem meninas e meninos de todas as idades e em todos os lugares e são um direito de cada criança. Então, aqui nós temos o exemplo de um calendário de vacinação, uma carteirinha de vacinação. Então, a cada uma dessas colunas é um tipo de vacinação. E aqui tem primeira, segunda, terceira dose, se a vacina é dose única. Converse com seu responsável e verifiquem juntos se sua carteira de vacinação está atualizada. Para isso, observe se as principais vacinas já foram tomadas. No próximo slide, nós iremos analisar e verificar, e vocês façam essa mesma verificação com seus responsáveis, se a sua carteirinha de vacinação está em dia. Vamos lá? Calendário de vacinação até os 4 anos. Então, aqui vocês têm um calendário, a data que vocês precisavam ter tomado essa vacinação e o tipo de vacina a ser tomada. O que vocês irão fazer com seus responsáveis? Verificar se essas principais vacinas foram tomadas. Se caso isso não ocorreu, peço que procure uma unidade de saúde próxima à sua residência com sua carteira de vacinação para que vocês atualizem-as. É importantíssimo manter a carteirinha de vacinação atualizada. E a nossa aula terminou. Um grande abraço, até a próxima aula.